A paz do seu irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa escola bíblica online. E nós já estamos na nossa lição de número 7, que ela tem por tema o perigo da murmuração. Esta é a nossa lição de número 7. E eu quero já mostrar para você o material que nós preparamos aqui, o nosso PDF, certo? É um material que nós preparamos exclusivamente para esta aula. Tem uma série de subsídios. Veja bem, não é a aula que você vai ministrar. Você vai pegar o teu material, o meu material, e você vai preparar a sua aula, porque cada classe é diferente. Eu sempre falo isso. Mas isso daqui é um material de apoio, certo? Que vai te ajudar bastante. Para você conseguir esse material é simples. É só entrar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter o nosso link do WhatsApp. Você vai pedir este material aqui, certo? No link do WhatsApp você entra e eu disponibilizo para você. Também eu disponibilizo, olha só, um card como esse daqui, aonde é da nossa leitura diária. Todos os dias eu disponibilizo para o pessoal do nosso grupo do WhatsApp um card como este, tá bom? Então entra lá e daí você já se aproveita, já se inscreve no nosso canal, certo? Deixa uma mensagem, deixa o seu like, certo? E nós vamos estudando a palavra do Senhor. Murmuração, certo? Murmuração. Esta palavra murmuração, ela é muito conhecida, a gente fala bastante, mas muitas vezes a gente não sabe os detalhes. Então eu separei aqui, vou falar algumas coisas, no PDF tá bem completo. O que é a murmuração? É o ato, o efeito de murmurar, sussurrar, falar baixinho, certo? É uma conversa ao pé do ouvido, mexerico, é boato, é uma forma assim maldosa de você estar falando, tá? E essa palavra lá no seu sentido original, né? Essa é uma palavra que vem do latim. No seu sentido original, ela vai trazer essa ideia de insatisfação, certo? De descontentamento, ok? Então é muito importante você prestar atenção nisso. E o que nós temos ainda? Eu tenho ali no PDF uma sequência de textos a respeito de murmuração. Textos que proíbem 1 Coríntios 10:10, Filipenses 2:14. E nós temos tipos de murmuração contra Deus, contra a obra de Deus, contra Jesus, seus ministros, os discípulos murmurando, a murmuração é tentar a Deus. Então nós temos ali uma série de versículos que podem te ajudar na sua ministração. Também eu separei ali alguns exemplos de ministração, certo? Pessoas e também o texto bíblico. Por exemplo, Caim, Gênesis capítulo 4, versículos 13 e 14. Jeremias capítulo 20, versículos 14 a 18. Os fariseus, Lucas 15:2. Os judeus gregos, Atos 6:1. Então tem uma série de versículos aí, certo? Que constam aqui no nosso PDF e vão te ajudar bastante. O nosso texto áureo, ele diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. A verdade prática diz assim: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar as promessas de Deus. Então preste atenção. Vamos pegar o que nós já vimos antes, certo? O texto áureo e a verdade prática. O que é a murmuração? É o ato de você falar, cochichar, de você se levantar para falar contra outra pessoa, falar a respeito de outra, de uma forma desrespeitosa, jocosa, tá? E isso vai fazer o quê? Vai nos impedir de viver a promessa de Deus. Nós vamos ver em Números capítulo de 14 a 16 que a murmuração impediu Israel de entrar na promessa,
porque eles não creram. Todo murmurador é incrédulo. Marque isso daí. Todo murmurador, ele é incrédulo. Ele deixa de crer em Deus para crer no que está ouvindo, no que estão falando ou no que ele está vendo. E foi exatamente isso que aconteceu ali com os espias, tá? Mas o que nós precisamos entender? Que todos nós cristãos, nós vamos enfrentar situações adversas, mas o Senhor, ele, olha, veja bem, ele é contrário a todo tipo de murmuração. Deus libertou Israel da terra da promessa, Deus o tirou com mão poderosa, mas no percurso o que vai acontecer? Eles vão murmurar contra o Senhor. E nós vamos ver que o Senhor os guardou nesse período. O Senhor os guardou. Nós vamos usar lá no último tópico, Êxodo capítulo de número 13, que eu vou explicar para você por que eles não foram para o caminho mais fácil. Mas isso daí, irmãos, mostra que o Senhor conhece todas as coisas e, na verdade, nós não conhecemos nada, certo? O nosso primeiro tópico, o tópico de número 1, diz assim: murmuração na Bíblia. O que é murmurar? E nesse ponto, o pastor Osiel Gomes, ele vai trazer 3 palavras, 2 no hebraico e uma no grego, que vai explicar para nós o que é murmuração. A primeira palavra é o li'im, certo? Que é resmungar, reclamar, murmurar. Está ali em Números 14:36. E a segunda palavra é rigaion, que fala de meditação, de algo mais pesaroso. Lamentações 3:62. Já no grego, nós vamos ter a palavra goguzó, certo? Que vai falar sobre exatamente de murmurar, queixar-se, sabe? Aquela coisa incomodativa que a pessoa fica falando. Então, é algo de falar em voz baixa, certo? João, capítulo 7, versículo de número 32. Então, o que nós precisamos entender? Que toda murmuração é falar algo contra alguém ao pé do ouvido, cochichado, é uma oposição covarde. Então, o que é murmuração? É um cochicho, é um resmungo, é um murmúrio, aquela falinha baixa, mas que tem como objetivo se levantar contra alguém. E qual é o comportamento dos murmuradores? É o nosso subtópico 2. E em Êxodo capítulo 14, versículo 24, diz assim: e um povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Preste atenção. Há aproximadamente uma semana, não é muito tempo, uma semana, Deus havia feito inúmeros milagres. O último grande milagre foi eles passarem pelo meio do Mar Vermelho, em pé seco, e verem os seus perseguidores, Faraó, morrer. E o que eles vão fazer? Eles vão começar a falar contra o instrumento de Deus, vão falar contra Moisés. Também em Lucas, capítulo de número 19, verso 7, nós vamos ver o quê? Os mestres da lei, eles resmungando contra Jesus. Por quê? Porque Jesus entrou na casa de um pecador. E qual o problema? Qual o comportamento desses murmuradores? Eles não conseguem compreender o que o Senhor está fazendo porque o seu coração está endurecido. Primeiro, eles resmungam, seu coração ele é endurecido e eles querem que os seus prazeres sejam satisfeitos ao invés da obra de Deus ser realizada. Então, qual é o comportamento? É um comportamento de egoísmo, que é distante do que o Senhor espera de um verdadeiro cristão. Tá? Então, é muito importante nós termos isso em mente. Deixe isso claro para o seu aluno. O comportamento dos murmuradores não é o comportamento que o Senhor espera de mim ou de você, ok? Já no nosso terceiro tópico, diz assim:
o crente murmurador. Ah, não existe. Não deve existir. Existe sim. Você eu também, a gente murmura, né? A situação está difícil, a gente murmura. E preste atenção no que Judas vai dizer. No Judas, no verso 16. Por que verso 16? Porque Judas só tem um capítulo, tá? Judas, no verso 16, diz assim: esses são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo a sua concupiscência. Lembra? Concupiscência é desejo desenfreado. Cuja boca diz coisas arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Estes são murmuradores. E quais são as características dos murmuradores? Queixosos da sua sorte, certo? Eles não gostam do que estão vivendo. Eles andam segundo os seus desejos, eles não se submetem. Terceiro, eles falam coisas arrogantes, eles abrem a boca e porque estão sofrendo ou as coisas estão diferentes do que eles querem, eles acham que têm direito de falar. E quarto, eles admiram as pessoas, certo? Eles invejam as pessoas por causa do seu interesse. Mas olha só o que o Senhor espera de mim e de você. Isso está em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco, para conosco. Ou seja, o crente murmurador, ele está preso numa redoma, ele está preso num modo de vida que ele não consegue se contentar com aquilo que o Senhor tem dado. Irmãos, não é pecado você querer ter um bom carro, uma boa casa, um bom salário, ter um ministério próspero. Não é pecado isso. Pecado é você resmungar, murmurar, se queixar, porque os outros têm e você não tem. Porque os outros está fluindo e não está. E você não está. Irmãos, eu tenho o meu canal faz 4 anos. E hoje nós estamos com 3.000 e poucos inscritos. Para mim isso é muito. Mas esta é a parte do Senhor para mim. E o que compete a mim? Realizar a vontade do Senhor naquilo que me compete. Então, a murmuração, ela declara a total falta de confiança no que o Senhor quer e pode fazer. Isso demonstra o quê? Um espírito de rebeldia e insatisfação. E lembre-se, nós somos chamados para dar graças a Deus. Beleza? O nosso segundo tópico diz assim: murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Antes disso, não esqueça, se inscreve aqui no canal, me ajuda, certo? Se o canal está sendo bênção para você, se esta aula está te abençoando, acesse o nosso, se inscreve no nosso canal, deixe um comentário, conte para mim, né? No que essa aula está te ajudando, no que eu posso melhorar. E não se esquece de deixar um like aí para nos ajudar aí com o YouTube, certo? E o primeiro subtópico diz assim: murmuração contra líderes escolhidos por Deus. Preste atenção. Jeremias capítulo 3, versículo 15 diz assim: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e inteligência. Olha só, presta atenção. Quem está dando pastores? É o Senhor. E o Senhor está dando que tipo de pastor? Segundo o coração dele. Então nós precisamos entender que toda liderança provém de Deus, certo? Toda liderança provém de Deus. E o que nós precisamos compreender com isso? Que esta liderança que o Senhor dá, ela vem segundo princípios e observâncias da palavra e ordenança do Senhor. Ponto. É o Senhor que dá líderes à igreja. O Senhor deu Moisés, deu Josué, deu os juízes, Davi. Tá? E veja bem, não existe um padrão de líder, são todos iguaizinhos. Mas o que nós temos aí? Nós temos líderes que a sua principal característica é ter um caráter ilibado e o desejo de obedecer ao Senhor. Esse é o líder que o Senhor chama. Quando outros líderes e membros eles começam a se opor a esta liderança,
não é contra o líder específico, aquele que está na frente, que eles estão se opondo. É contra o próprio Deus. Vá lá para 1 Samuel, capítulo de número 8. Você vai ver que o povo de Israel começa a pedir um rei para Samuel. E o povo começa a enfadar os ouvidos de Samuel. E Samuel vai falar com o Senhor. E o Senhor vai dizer assim: olha, Samuel, pode dar para eles. Vamos dar um líder, um rei para eles. Mas entenda, Samuel, não é contra você que eles estão falando. É contra mim. Eles têm me rejeitado para que eu não reine sobre eles. Ou seja, fica muito claro que a murmuração, certo? A princípio parece ser contra o líder, contra aquele que está na frente, mas a murmuração, ela é diretamente contra Deus, Deus que estabelece líderes. Então, todas as vezes que alguém murmurar contra a liderança, ele está murmurando contra o próprio Deus. E a ordem do Senhor em Hebreus capítulo 13, versículo 17 é o quê? Que obedeçam os líderes, seja submissa ao líder. Para quê? Para que estes líderes, certo, que servem a Deus e ministram, eles ministrem com alegria, não com murmuração, não com tristeza. Que nós, como liderados, né, porque eu tenho meu pastor, ele é meu líder, eu não seja um peso para ele, mas que ao servir ao Senhor com alegria, eu possa fazer o quê? Eu possa deixar mais fácil do meu pastor trabalhar, certo? Que nós não sejamos peso. O segundo subtópico diz assim: murmuração contra Deus. E preste atenção. O Senhor Deus respondeu à murmuração do povo. O povo estava fazendo o quê? Êxodo capítulo 16, versículo 4. Eles estavam pedindo pão, eles estavam reclamando de comida. E o que o Senhor vai fazer? Graciosamente o Senhor vai usar de compaixão para eles. E o Senhor vai atender. Mas olha só, todas as vezes, irmãos, que você murmura contra Deus, acha que está difícil, acha que está impossível, você está dizendo que você não crê no poder de Deus para resolver, para transformar a situação. Veja bem, o Senhor, ele tem poder sobre o céu e a terra. Tudo está debaixo das suas mãos. Tudo ele pode, tudo ele faz. E o que eu preciso compreender? O que você precisa compreender? Que o Senhor tem um tempo para agir. E o Senhor age na minha e na sua vida. Subtópico 3. Por que é perigoso murmurar? E a resposta é simples e direta. Porque a murmuração se torna um estilo de vida que não condiz com os princípios que o Senhor estabeleceu para nós. Aonde estão os princípios? 1 Crônicas 16, 34. Salmo 107, verso 22. Hebreus capítulo 13, versículo 15. O que isso quer dizer? Todos os textos têm algo em comum: a ideia de ações de graça, de louvor, de apresentar ao Senhor algo com alegria, tá? Qual é o princípio? É o princípio de oferecer e servir a Deus com alegria. Olha só, eu conheço muitos obreiros, membros da igreja, obreiros da casa do Senhor, que eles abandonaram a vida de louvor ao Senhor para viver uma vida de murmuração. Eles não conseguem compreender o que o Senhor fez para eles, mas eles acham que todo mundo tem mais do que ele, que eles foram injustiçados. Preste atenção, irmãos. Nós sabemos que os dias são maus, que as dificuldades sobrevêm, mas nós precisamos nos compreender que o Senhor nos chamou para adorá-lo em todas as circunstâncias. E quando nós acharmos que está impossível de adorar ao Senhor, quando nós acharmos que está impossível de servir a Deus da forma que Ele nos tem chamado para fazer, é somente nós lembrarmos do irmão Jó.
Só lembrar de Jó e você vai compreender que é possível vencer as dificuldades, ok? Podemos ir para o nosso tópico de número 3? O tópico de número 3 é assim: murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Subtópico 1, o fim dos israelitas murmuradores. Você já deixou o seu like aí? Já se inscreveu no canal? Tá? Então faz isso, que todas as vezes que você se inscreve, todas as vezes que você dá um like, deixa um comentário, que você compartilha, você nos ajuda a levar mais longe esse trabalho de ministrar a palavra de Deus. Qual foi o fim dos murmuradores? Números capítulo 14, versículo 29, diz que eles caíram no deserto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, diz que eles pereceram pelo destruidor. Agora preste atenção, Romanos 15, 4. Porque tudo que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperanças. Por que essa história foi deixada? Para que nós possamos aprender com os erros dos nossos irmãos e não morrermos, não padecermos no deserto. O que é a murmuração? A murmuração é como uma gangrena. O que é gangrena? É uma doença, certo? Que ela vai matando o corpo. E como que ela mata? Ela impede que o sangue vá chegando nas extremidades do corpo. Orelhas, dedos, extremidade dos pés. E como o sangue não chega, o que acontece? O corpo vai morrendo. Primeiro vem a podridão, depois amputação. Tá? Todas as vezes que nós deixamos de adorar ao Senhor, de ser grato a Ele, nós vamos morrendo aos poucos. E foi exatamente o que aconteceu. Os israelitas deixaram de ouvir Josué e Calebe e ouviram os demais espias, que falaram segundo o coração e o medo deles. E todas as vezes que nós não ouvimos ao Senhor, nós morremos física e espiritualmente. Ou seja, nós deixamos de viver uma vida que agrade a Deus. E aí nós já emendamos o nosso segundo subtópico, o destino dos murmuradores. Tá? E qual é o destino dos murmuradores? É morrer no deserto. Pronto, acabou. Certo? É morrer no deserto. Vá lá. Judas versículo 4, Judas versículo 16. Tá? Muitos, nesse tempo que nós estamos vivendo, não estão satisfeitos com Jesus. Irmãos? Sim, não estão satisfeitos. Porque eles entendem que eles deveriam estar vivendo agora, a promessa de Deus. E eles entendem que eles já deveriam estar dentro da terra prometida. Mas veja bem, o Senhor tem um tempo. O Senhor, ele prometeu que ele daria. Ele levaria o seu povo à terra da promessa. E muitas vezes o Senhor nos leva por caminhos que nós não compreendemos. Se você abrir a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 13, versículos 17 e 18, está dizendo assim, ó, e aconteceu que quando o faraó deixou o povo ir, olha só, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Olha só, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e voltem ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. O que o Senhor fez? O Senhor sabia que na terra dos filisteus, que é bem pertinho ali, eles chegariam em menos de mês, eles chegariam na terra da promessa. Mas eles passariam por uma grande adversidade. Os filisteus já eram homens de guerra.
quando eles chegassem na terra de Canaã, eles teriam que pelejar também. E os homens de Canaã também eram homens de guerra. Israel, quem era? Era uma nação de escravos. Era uma nação que ficou escravizada por aproximadamente 400 anos. Então, o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai mudar o seu caminho. Vai levá-los por um caminho mais longo, mas este caminho mais longo é o caminho que o Senhor os conduzirá à vitória. O Senhor os treinará, o Senhor os capacitará para chegar no projeto do Senhor. Então, é esta mesma visão que nós precisamos entender. Que o Senhor tem para nós um caminho no deserto. E o caminho de Deus é perfeito e é sempre melhor, ok? E Deus nos conduz em vitória, mesmo que muitos murmuradores não queiram viver o processo de Deus. E qual o nosso terceiro subtópico? Os males da murmuração. Isso é terrível. Ó, dentro dos muitos males que nós podemos falar sobre murmuração, a vida na igreja se torna desanimada, vem desânimo espiritual, contendas, rebeldia espiritual, divisão, né? Divisão ministerial. E esse processo, o que ele faz? Ele acaba com a comunhão dentro da igreja. E além disso, o Senhor Jesus deixou bem claro que um reino dividido, ele não subsiste. Então é muito importante nós compreendermos que a murmuração, ela traz facção, ela traz divisão, certo? E isto vai acarretar outros males espirituais. Junto com a murmuração vem a mentira, vem a calúnia, certo? Vem o espírito de divisão e nesse momento o Espírito Santo não habita. É por isso que nós precisamos o quê? Nos afastar desse mal, porque isto vai acarretando outros males, rebelião, blasfêmia, adultério, né? Tudo isso vem no bojo da murmuração. E isto afastou Israel e afasta a igreja de viver as suas promessas, tá bom? Então, para nós encerrarmos aí, da mesma forma que aqueles que saíram do Egito morreram no deserto, por não se contentarem com as benesses do Senhor, também, se nós não nos houvermos em contentamento, também não alcançaremos a terra da promessa. E eu gosto muito de Filipenses capítulo 4, dos versos 10 ao 13, que Paulo vai trazer assim uma ode à alegria. Ele vai falar das dificuldades que ele passou, ele vai falar dos problemas que ele tem enfrentado, mas ele diz, olha, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aí ele vai trazer todo um texto e o versículo 3 diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso viver as dificuldades, porque tem um que me fortalece. Quem é? Cristo Jesus. Então, irmãos, não fique pasmado com as lutas, não entre na murmuração, mas permita que o Senhor haja na sua vida, tá bom? Deus te abençoe e eu te espero na nossa lição de número 8.